Amém. Boa noite, gente. Vamos ficar de pé para a gente fazer uma oração inicial para Deus abençoar esse estudo, abençoar essa noite, que estamos reunidos na presença de Deus, trazendo um assunto que a gente sabe que é um assunto que divide opiniões, mas de suma importância para a gente. Amém? Feche os olhos, nós vamos falar com Deus nesse momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de poder estar aqui nessa noite e poder te adorar, engrandecer o teu santo nome, conhecer mais dos teus atributos, conhecer mais de ti, meu Deus. Por mais que nós tentamos conhecer o Senhor na sua totalidade, é impossível que o homem possa, de fato e de verdade, te conhecer totalmente. O Senhor não se manifesta ao ponto, meu Deus, de se enquadrar na mente do homem. Por isso que há muita divergência, há muitos pensamentos, meu Deus, que pessoas têm ao respeito do Senhor. Mas nessa noite nós iremos falar de um assunto, meu Deus, precário nos púlpitos, mas de suma importância para a nossa vida, porque o inferno, como nós vamos falar hoje, ele revela, meu Deus, tantos atributos do Senhor que também revela o amor, porque através da palavra que nós pregamos, as pessoas, meu Deus, que ouvem, meu Pai, o Evangelho não penetra no coração dessas pessoas, só lhe resta condenação, meu Pai. É isso que a Tua palavra mesmo fala. Então eu te peço nessa noite, dirige os estudos de cada pessoa que aqui está, os obreiros, os membros, e que não seja eles, mas o Teu Espírito Santo falando através deles. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Pode sentar. A gente vai falar hoje sobre um tema, como a gente falou agora na oração, ele é precário nos púlpitos, muito precário. Você pode ver que a maioria dos pastores não falam sobre o inferno, porque falar do inferno é um método de esvaziar a igreja e não encher. As pessoas não querem saber o que é o inferno, mas o inferno, ele revela um dos maiores atributos de Deus, que é a justiça. Você pode ter certeza que através do inferno, o inferno revela os atributos de Deus, e um dos maiores atributos é a justiça. Por que a justiça? Porque se Deus manda alguém para o inferno, Ele está sendo justo, sim ou não? A Bíblia fala assim: não devemos temer aqueles que matando o corpo não sabem o que fazem, mas devemos temer aquele que pode matar tanto o corpo quanto a alma e lançar onde? No inferno. Eu vou deixar vocês apresentar e depois eu tenho algumas coisas para colocar. Não digo o meu ponto de vista 100% acerca do assunto, porque como eu falei, é vocês que vão apresentar, mas depois eu vou dar vou pautar umas coisas importantes a respeito da doutrina do inferno. Quantas pessoas vão apresentar aqui na frente? Vai apresentar também? Então 1, 2, 3, 4. Vamos dar 15 minutos para cada um, para encaixar então 1 hora, tá? Ali 1 hora mais ou menos de estudo, e eu vou evitar ficar espetando, eu vou fazer algumas perguntas se necessário, mas caso contrário eu quero evitar perguntar para que o estudo se prolongue da maneira mais correta que for. Amém? Pode começar, evangelista, por gentileza. Falem, pessoal, sem medo, ninguém vai ser visto como herege, mas é de suma importância que você coloque o seu ponto de vista acerca do assunto. Amém? Amém. Boa noite, meus amados. Boa noite. Irmãos queridos, cumprimento cada um com a paz do Senhor Jesus, né? Amém. Uma alegria muito grande estar aqui com os irmãos essa noite, né? Para falar sobre um assunto que é, como o pastor Mike mesmo, nosso pastor mesmo salientou, um assunto bem pouco popular, né? Nos púlpitos da Igreja Evangélica Brasileira e como um todo também, né? Mas estamos aqui, para a glória de Deus, depois de um dia longo, cansativo, mas é uma alegria porque já estava ansiando por esse momento. Amém? Então, meus irmãos, vamos falar sobre a doutrina do inferno. Eu vou ser humilde e sincero com os irmãos. É um assunto que eu não domino nada, né? Mas a palavra de Deus diz que Ele dá graça ao humilde, mas porém Ele abate o soberbo, né? Então é um assunto que eu pesquiso pouco, prego pouco, e talvez eu até fale nessas questões, porque é uma das doutrinas
uma das doutrinas mais importantes, né, do Evangelho de Cristo, porque um dos principais personagens que mais pregou acerca de condenação vindoura de inferno foi o próprio Cristo Jesus, né? E até ele diz um texto ali em Mateus capítulo 10, como o pastor mesmo falou, 10, 28, né? Eu vou ler para os irmãos. O meu estudo vai ser breve, tá, meus irmãos? Eu não quis pesquisar, né, como foi aconselhado. Eu procurei naquilo que eu já conhecia das Escrituras, mas está lá em Mateus capítulo 10, 10, 28. Mateus 10, versículo de número 28. Diz assim o texto: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Então a gente tem que compreender o seguinte, que o inferno não é inferno por conta de Satanás lá fisgando as pessoas, né? Ele é inferno porque existe uma ira que nunca se apaga, né? Um fogo que nunca se apaga. E assim como foi comentado há pouco, o nosso Deus, uma das atribuições que compõe o caráter santo dele é a justiça, né? A ira também, né? O inferno ele tem vários nomes, né? Teologicamente falando: Sheol, Tártaro, Inferos, até eu anotei outros aqui, Guiena, né? Sheol, deixa eu ver se tem algum que eu não falei aqui, Limbo, né? Até peço perdão para os irmãos, porque realmente é um assunto que me deixa nervoso, tá? Mas o que eu penso olhando para a Escritura acerca do inferno, meus irmãos? Que de fato, de verdade, é o próprio Deus que destina essas almas a uma condenação eterna, né? A gente vê lá em Apocalipse, capítulo de número 20, e o versículo de número 11, a gente vê o tribunal do trono branco, né? O trono de Cristo. Até já foi pregado aqui pelo nosso pastor certa feita. Eu vou até ler com os irmãos, para mim poder fazer uma breve conclusão acerca do assunto. Está lá em Apocalipse, capítulo 20, e o versículo de número 11. Fala sobre o juízo de Deus, né? Vi um grande trono branco e aquele que se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto e os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte, e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte. Eu sei que existe um parênteses ali, irmão, porque a Escritura diz que o próprio Deus lançou a morte e o inferno. Então por isso que eu digo que para mim é um assunto, eu não tenho vergonha de admitir, né? E falo isso com muito respeito e temor a Deus, porque a gente não adianta ser arrogante e dizer, não, eu sei, não, eu não sei. Para mim é confuso demais. Tanto é que sempre quando eu vou evangelizar, Deus me dá a graça de fazer isso. Eu falo sobre condenação, eu falo sobre pecado, sobre arrependimento, mas acerca aprofundada desse assunto é difícil falar, né? Porque a gente olha o gnosticismo, né? O gnosticismo, ou o gnóstico, eles não creem nessa condenação. Eles não creem que existe uma condenação vindoura, ou que o próprio Deus, de fato, de verdade, tem a capacidade de fazer isso, né? Ou o aniquilacionismo, né? A gente tem ali um exemplo de um grande exegeta, John Stott, né? Muito conhecido no meio cristão. Ele ali, não vou falar de novo, acertei a primeira vez, eu não vou repetir, aniquilacionista. Então, tem outro... Universalismo, verdade. Universalismo. Então, o que o evangelista pensa sobre isso?
Eu estou muito nervoso. É tão difícil falar sobre aquilo que a gente não sabe, né? Eu acho que eu estou até passando vergonha aqui, gente. Vamos lá. Oh, Jesus, é tão melhor de evangelizar. O que eu penso? A pessoa cumprir os dias nessa terra, a própria Escritura diz, né, que o próprio Deus, Ele sabe os dias de cada um, Ele já determinou nossos dias. A pessoa fecha os olhos. Eu creio, tá, irmãos? Por favor, não se escandalizem, mas é aquilo que eu creio. A pessoa fecha os olhos, o corpo vai para a sepultura, né? A alma, na minha concepção, ela já vai ser condenada. Aqueles que hão de ser salvos, a sua alma já está com Cristo, né? E só está aguardando o corpo glorificado. No dia do juízo, ambos vão receber os seus corpos, um para condenação e outro para glorificação, né? Mas todos perante o tribunal de Cristo. Isso é o que eu penso, isso é o que eu creio, olhando para a Escritura. Não é com base em achismo, né? Mas diante do meu raso e ralo conhecimento, né? Peço perdão para os irmãos se eu não preenchi a expectativa, mas é um assunto que eu, Henrique, preciso estudar muito, né? Porque é um assunto bem difícil de tratar, de falar, né? E eu creio que não é só para mim, creio que gera dúvida em muitas pessoas, porque a Bíblia, de fato, de verdade, ela não dá uma clareza muito grande acerca desse assunto. A gente vê vários textos bíblicos, Jesus falando por parábolas, né? A parábola dos talentos, né? Fala do servo inútil e que ele foi lançado... vou até ler para os irmãos. Está lá em Mateus, capítulo 25, 41. Essa eu não olhei, tá, irmão? Essa foi de cabeça. 25, 41. Para a gente encerrar. Estou muito nervoso. Eu acho que é a primeira vez que eu fico assim. Aqui na frente dos irmãos, né? Mas eu não tenho vergonha de admitir, preciso estudar. Vamos lá. Mateus 10, 41. Ali o contexto fala do grande julgamento. Então, o versículo 41 diz assim: então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Então a gente vê, e eu creio que é unânime entre nós, que quem lança a alma do cidadão para o inferno é o próprio Deus, né? Eu creio que assim como o sangue de Cristo foi reconhecido antes da fundação do mundo para aqueles que hão de ser salvos, aqueles que hão de ser condenados, o próprio Deus também já destinou de antemão. Pois a própria Escritura diz que Ele criou vaso de honra e vaso de desonra, ambos para o seu devido fim, né? Olhando superficialmente dentro de um panorama, mas como eu falei anteriormente, eu creio que aquele que morre já está ali condenado. Se for para ser condenado, ele já está condenado, né? E só tem que aguardar ali o grande dia, né? O dia do juízo. Amém? Amém. Peço perdão aos irmãos. Prometo que da próxima vez eu vou tentar me aprofundar mais. Mas é um assunto difícil, irmão, sabe? Amém? Evangelista, Amém. Tem 6 minutos ainda. Deixa eu só fazer uma pergunta a respeito do assunto para ver qual que é o teu ponto de vista. Sim, senhor. Pode conforme fazer. A Bíblia ela usa 2 termos para condenação: o inferno e o lago que arde com fogo e enxofre. Sim, senhor. Esse inferno se refere a um estágio de sofrimento? O lago que arde com fogo e enxofre se refere a um estado de sofrimento? Porque como eu posso te explicar? É meio confuso entender. Sim. Que uma pessoa que ela morre hoje, ela vai para o inferno, ela sofre. Sim, e depois do grande tribunal de Cristo, o Dema de Cristo, que é a coroação dos salvos, sim, e o julgamento, o trono branco, que tribunal é a condenação dos ímpios, né? O inferno é tormenta, e o lago é tormenta. Qual que é o estágio desses dois? Então, meu pastor, a gente vê dentro da cultura grega, eles creem no lugar de mortos, né? A gente vê ali dentro até da cultura judaica, isso é um assunto bem conhecido dentre eles. Então, eu creio, olhando para isso, né, que existe um lugar... os católicos, por exemplo, eles creem no purgatório, né? Tanto é que na época do catolicismo, lá da Inquisição, eles cobravam aquelas indulgências, né, para poder purgar os pecados daqueles que estavam aguardando. Então, eu creio que
como eu falei anteriormente, a pessoa morre e ela já está ali num estágio de sofrimento. Mas o lago que arde de fogo e enxofre é um sofrimento eterno. Pois a própria Escritura mesmo diz em Eclesiastes que o próprio Deus colocou no coração do homem a eternidade. Tem gente que não crê que será um sofrimento eterno. Eu creio, mas eu respeito quem não crê. Os adventistas, geralmente, né? Não creem. Alguns não creem. O gnóstico também não crê, né? O agnóstico. Né? Sim, o agnóstico. Eu respeito quem não crê, né? Porque são todos pontos de uma soteriologia, até mesmo escatologia, mas é bem complexo. Sabe dizer o que significa a palavra agnosticismo? Agnosticismo é aquele que não crê na suficiência da Escritura, né? Como um todo. Mas a tradução do agnosticismo? O A é o conhecimento. A dentro do agnosis. Agnosis. Aquele que não tem conhecimento. Aquele que não tem conhecimento. O A é o... Para as pessoas que não estão entendendo, o agnosticismo é um pensamento de pessoas que dizem assim, ó, se eu não sei o que vai acontecer depois da morte, então eu não creio. É como o ateu, ele não tem sinais visíveis para ele de que Deus existe. Então ele é um agnóstico praticamente, porque ele não enxerga, ele não vê e ele não sente. Então o agnosticismo referente ao inferno, eles dizem assim, ninguém voltou para dizer o que é o inferno. Eles então, não têm provas cabais de que existe de fato. Exatamente. Praticamente o agnosticismo é aquele que não tem conhecimento. Ele não tem conhecimento do quê? Do assunto, por exemplo. Então ele é leigo no que ele vai falar, então ele prefere não acreditar do que acreditar que exista, por não ter prova. Né? Eu sou quase um agnóstico, eu não sei muito, mas eu tenho meu ponto de vista. Né? Eu creio numa condenação eterna. Amém. Né? Esse é meu ponto de vista. Bacana. É isso aí? Amém? Amém. Desculpa, me perdoe, tá, irmãos? Eu dei o meu melhor, tá? Deus abençoe. Amém. Vamos lá, Guilherme. Já. O microfone para ele, por gentileza. Tenta falar um pouco mais alto para quem está lá atrás para poder ouvir. Boa noite, a paz do Senhor a todos. Amém. Como o irmão falou, é um assunto bem complicado porque existem diversos pontos de vista, né? Eu enumerei aqui o meu ponto de vista para poder passar para os irmãos. Primeiro, como ele falou, eu acredito da forma que o irmão falou, quem morre hoje, o corpo vai para a sepultura. E a alma ou vai para o céu ou vai para o inferno. A parábola do rico e do Lázaro, a gente vê que ele fala de voltar para avisar os familiares. Então, o mundo ainda existe, não aconteceu ainda o juízo final, e ele está no inferno. Né? Assim como Lázaro tá no céu. Né? A mesma coisa ocorreu com o ladrão na cruz. O corpo do ladrão foi para a sepultura, mas Jesus falou, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Tá? Eu acredito que o inferno que nós temos, que existe hoje, ele vai até o dia do juízo final. Né? Que no juízo final, todos vão ressuscitar, uns para a vida eterna e outros para a morte eterna. Referente ao juízo final, eu não acredito que a igreja passa pelo juízo final. Eu acredito que o juízo final é só para os ímpios. Por quê? 1 Tessalonicenses 4, ele fala, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, seremos arrebatados e estaremos para sempre na presença do Senhor. E o julgamento do juízo final é de acordo com as obras. E a gente sabe em Isaías 64, 6, que as obras, elas de nada servem. Né? Então, todos aqueles ali vão ser julgados pelas obras. Né? Todos ressuscitados. E referente a ser lançado no inferno. No inferno eu acredito que é só a alma. No lago de fogo
é a alma e o corpo. Ou seja, que eu acredito, Jesus volta, os mortos ressuscitam, uns para a vida eterna, os outros vão para o juízo, mas todo mundo vai estar com os corpos. Esse corpo ele vai ser indestrutível. E aí quem for para o inferno vai ser consumido, fogo, não sei se é um fogo literal, mas é um estado de sofrimento, mas o corpo não vai se destruir. Tá? No inferno é uma dor extrema, que não haverá um mínimo de alívio. A gente vê que o rico, ele pede para Lázaro molhar a ponta do dedo do pé para refrigerar ele. E Abraão fala, não. Ou seja, não haverá um mínimo, 1 minuto de alívio. Isso no inferno. Acredito eu que do inferno as pessoas podem ver o céu. O rico estava pedindo para Lázaro e o que separava era um abismo. Mas acredito eu que o rico estava em tormento e vendo como estavam as pessoas no céu, assim como ele estava vendo Lázaro. Tá? Algo que eu acredito e o que separa é um abismo. Tem gente que acredita que tem o universalismo, que todo mundo vai ser salvo, chega no final todo mundo vai ser salvo, até o diabo vai se arrepender. Só que a Bíblia não fala isso, porque Abraão fala, há posto entre vós um abismo, e ninguém pode passar daqui para aí e daí para cá. Ou seja, eu não acredito que existe, isso aí eu não acredito que existe a possibilidade de um dia Deus tirar aquela pessoa daquele sofrimento. Uma outra que é um pouco... não é comum falar isso, né? Eu não acredito que o diabo está no inferno hoje. Por quê? Apocalipse 12 fala que o diabo foi lançado na terra. Em Jó, o diabo está andando no mundo. Eu acredito que o diabo, ele fica rondando a terra até o dia do juízo, né? No Lago de Fogo, hoje, não tem ninguém. Eu não acredito que não tenha ninguém. Eu acredito que o primeiro a ser lançado no Lago de Fogo é o Anticristo, o segundo, o falso profeta, o terceiro, o dragão. Depois que eles 3 forem lançados no Lago de Fogo, as pessoas vão sair do inferno e aí os ímpios vão ser lançados logo após. Há uma ordem ali antes do trono branco, né? Você vê que Satanás foi lançado no Lago de Fogo, onde já estavam o Anticristo e o falso profeta. Então, e depois ocorre o juízo. E aí os ímpios são lançados. Após serem lançados no Lago de Fogo, aqueles que não foram encontrados no livro da vida. Acho que... Legal. Deixa eu fazer uma pergunta. No inferno não tem demônio, não está o diabo, não está ninguém? Eu não acredito. Eu acredito que ele está na terra. A Bíblia diz que o próprio Deus lançou os demônios no inferno e estão amarrados em prisões e em trevas perpétua. Esses demônios que estão no inferno, que a Bíblia ela cita, eles estão... Qual que é o objetivo deles no inferno? Seria qual? No livro de Pedro. Presta o teu celular aqui para mim. Deixa eu ver se é o Pedro aqui. 2 Pedro 2, pastor. Eu acho que é 2 Pedro 2, né? Se Deus não poupou Aí, ó. nem os anjos, Isso. quando pecaram, antes lançando ele os ao inferno. no inferno e os entregou ao abismo de trevas, reservando-os para Isso. 2 Pedro 2,19. A Bíblia diz que Deus lançou esses anjos, que são os anjos caídos, os demônios praticamente. Então, a Bíblia diz que eles estão amarrados, acorrentados no inferno, esperando o dia do juízo, que é o que o evangelista
e acabasse de colocar também sobre Apocalipse capítulo 20, versículo 11, sobre o juízo final. Qual que é o papel desses demônios no inferno? 2 Pedro 2:19? 2,4. 2:4. Vamos lá, ora, se Deus não... Vamos lá. Também, movido por avareza, farão de vós comércio com a palavra... Ora, se Deus não poupou os anjos que pecaram antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismo das trevas, reservando-os para o juízo. Porque a Bíblia fala aqui, ó, que esses demônios, eles estão no inferno esperando o dia do juízo. Então ainda eles estão lá. Eles estão lá. Porque a Bíblia aqui está enfatizando que eles, né, Deus não poupou os anjos quando pecaram. Eram anjos, depois pecaram, viraram demônios. Antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismo de trevas, reservando-os para o juízo. Sim. Esse juízo a gente sabe que é o Apocalipse capítulo 20, versículo 11. Tens alguma questão para colocar a respeito desses demônios que estão hoje no inferno, esperando o dia do... Então todos os demônios estão uma parte, tem alguns demônios rodeando a terra, tem outros que são potestades e principados que agem nas partes celestiais da terra. Esses realmente são um grupo de demônios que estão realmente presos. A Bíblia também cita sobre Satanás que está preso e ficaria preso, depois seria solto por 1000 anos para atormentar a terra. Tem uma hierarquia também. Tem uma hierarquia. Essa de Satanás, eu não acredito que ele esteja preso. Ele tem essa prisão dele é uma prisão o qual tem uma finalidade, para que ele não engane mais as nações. Hoje, o que eu acredito é que o diabo não consegue enganar as nações. As pessoas sabem, tanto é que Apocalipse fala, e adoraram o dragão, ou seja, as pessoas adoraram o diabo sabendo que ele era o diabo. Né? Então o diabo, ele não engana, o que eu entendo, né? Que fala que ele foi preso por 1000 anos para que não enganasse mais as nações. Né? Eu acredito que a prisão dele é para essa finalidade, não que ele esteja preso. Né? Eu acredito que ele está solto pelo mundo, mas não consegue enganar. E esses demônios que estão presos no inferno? Esses demônios que estão presos, eu sei que em Apocalipse sai demônios do abismo, né? Isso eu sei, se eu não me engano. Apocalipse lembra o capítulo? Não sei se é 5. Quando cobriu, não lembro. Para ti, o Guilherme, Satanás e o diabo, eles são a mesma pessoa? Satanás e o diabo, sim. A mesma pessoa? Sim. Eu acredito que sim, que Satanás é o líder, né, do mundo das trevas e vem as hierarquias. Se a gente usar Apocalipse, pelo que o Guilherme colocou ali, se a gente usar Apocalipse atribuído a 2 Pedro 2,4, que a Bíblia diz que esses demônios estão amarrados para eles não atormentarem praticamente as nações, e se a gente usar ali sobre a prisão de Satanás por 1000 anos, a Bíblia vai falar assim, ó, ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos, lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto por pouco tempo. A gente não pode atribuir esses que estão no inferno hoje, presos, não serem esses que depois dos 1000 anos, nos 1000 anos que vão atormentar as pessoas que estão na Terra? Sim, assim, eu não estudei essa parte, né? Mas eu sei que eu não estou encontrando, que a Bíblia fala que
Sairão demônios do abismo, que a ferradura deles é como picada de escorpião, atormentarão por 5 meses. Esse é mais para o final de Apocalipse, eu acho que é de 18 em diante. Não. 9:14. Não, é 9, é na quinta trombeta. Naqueles dias os homens buscarão a morte e não acharão. Também terão o ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a peleja. Calma aí, deixa eu... Não, vou ler do começo. No verso 5, né? Ele abriu, o quinto anjo tocou a trombeta e vinha uma estrela caída do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Ela abriu o poço do abismo e subiu a fumaça do poço, como fumaça de grande fornalha, e com a fumaceira saída do poço, escureceu-se o sol e o ar. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhe dado poder, como que tem os escorpiões da terra, e foi-lhe dito que não causasse dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Foi-lhe dado não que os matassem, e sim que atormentasse durante 5 meses. E o tormento era como tormento de escorpião, quando fere alguém. Naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalo preparado para a peleja. Na sua cabeça havia como que coroas parecendo de ouro, e o seu rosto era como de homem. Tinham também cabelos como cabelos de mulher, e seus dentes como dentes de leão. Tinha couraças como couraça de ferro. O barulho que suas asas faziam era como o barulho de carros, muitos e de muitos cavalos, quando correm a peleja. Tinha ainda uma cauda como escorpiões e ferrão. Na cauda tinha poder para causar dano aos homens por 5 meses. Eu acredito que... E tinham sobre eles como o seu rei, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico era Abaddon, e em grego Apolion. O primeiro ai passou, eis que destas coisas vem ainda 2 ais. Sim, eu acredito que esses aqui parece que estão presos para esse momento, o momento da quinta trombeta. Bacana. Tá. É isso aí. Tem mais alguma coisa para colocar referente? Não, é isso só? Bacana. Valeu, obrigado, hein? Nada. Ficou bacana o estudo. Obreromi, por gentileza. Só passo o lapela para ele, por gentileza. Você vê que as coisas vão encaixando, né? Vocês vão conseguindo compreender algumas coisas do Apocalipse, os demônios que estão presos no inferno, qual que é o propósito deles. A gente sabe, como diz o evangelista, e é fato, que na doutrina dos demônios existe uma hierarquia muito grande. Existem grupos de demônios. A Bíblia enfatiza que tem demônios que estão no inferno, tem demônios que são potestade e principados que estão no céu, e tem demônios que passeiam pela terra. Então cada um tem um propósito, e a gente sabe que tudo por desígnio do próprio Deus. Né? Paulo mesmo fala, né, pastor, que foi enviado mensageiro de Satanás para esbofetear. Esses são os que passam pela terra, exatamente. Sim. O inferno e o abismo é a mesma coisa? Porque assim, na parábola do rico Lázaro, tinha um abismo que separava. Tinha um abismo que separava o inferno. Depende da forma que tu vai interpretar o texto. É por isso que a gente fala sobre a questão do contexto. Cada nome desse do inferno tem uma atribuição e um significado. Exatamente. É como se fosse estágio. É. Se a gente estudar isso. É como a Bíblia diz que o diabo foi lançado no inferno, no abismo. Aí já vê ali que o que separava o inferno do céu era um abismo. Até bacana a tua colocação. Se a gente for analisar, tem sentido. Que quem está no inferno e quem está no inferno, como ele colocou, aparentemente consegue ter conhecimento do que está acontecendo lá no céu.
bacana isso. Pelo que realmente foi falado, é bacana isso. Pode falar, Obreiro. Boa noite, gente. Boa noite. Assim como o nosso evangelista estava ali falando sobre Mateus 10, 28, eu também fiz uma referência sobre esse assunto, tá? Porque através dessa mensagem aqui, eu acredito que o inferno, ele existe, tá? Pois na palavra diz que lá será um tormento para todos os que pecam, pois em Mateus 10, 28 diz: não tem mais os que matam o corpo e não podem matar a alma, mas sim aquele que pode matar o corpo e a alma e perecer no inferno. Então quer dizer que aqui ele já está dando um aviso que para nós não temermos ao ser humano, aquele que mata o corpo, aquele que pode lançar, que vai botar o corpo só na sepultura, mas nós devemos temer aquele que vai matar o nosso corpo e vai destruir a nossa alma também. Então nós temos que buscar uma coisa, se desviar dos caminhos que são errados, para que nós conseguimos alcançar também a proporção de não sermos lançados no inferno. Porque muita gente diz, né, que também no 5:22 mostra o julgamento, né, para os que pecam. Jesus mostra mais uma vez aqui que o tormento, que o inferno é um lugar de tormento, tá? Para os que se desviam do caminho, para o fogo do inferno. Então, aqueles que se desviam do caminho serão lançados também para o fogo do inferno. Eu acredito que existem os dois. Salmos 9:17, os perversos serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus, como em Jeremias também fala, né, sobre o povo ali que ele abandonou a Deus, que ele se deixou levar por ídolos e buscar outras coisas e deixaram de buscar o que era principal, né? Buscar a Deus. Então eles tiraram todos os pertences que estavam nos utensílios de Deus no templo e botaram outros ídolos para adorar aqueles. Aqueles também pecaram. Então aqueles por isso que Deus disse para Jeremias: eu não ouvirei as suas orações, porque eles pecam contra mim. E também eles não me ouvem. Né? E até inclusive ele pediu para que Jeremias não orasse mais para esse povo, porque não ia adiantar, porque aquele povo não ia voltar, porque só com seus lábios é que eles adoravam a Deus. Mas o restante, quando eles iam ao templo, eles buscavam o quê? Buscavam os ídolos, buscavam as outras coisas que, não, né, que são coisas vãs, que eram inúteis, né, que buscavam só para seus benefícios próprios. Então tudo isso, para esse povo, ele foi lançado, né? Eu acredito que muitos deles ali morreram, e como ele disse, né, que iriam morrer à base da espada, à base da enfermidade, né? Todo esse povo, muitas pessoas dessas aí morreram à base da espada. E se houve salvação ou não houve, ali a gente não pode dizer, né? Para muitos houve, para muitos não houve a salvação, né? Eu creio nisso. E as pessoas que são lançadas no inferno, eu creio que será por toda a eternidade, ali onde haverá tormentos, porque o próprio Deus não é o diabo, é o próprio Deus que vai atormentar as pessoas que estão ali, aquelas que pecaram, aquelas que se desviaram do caminho dele. Então ele vai atormentar. Como ele diz na palavra, né, até que o Senhor pregou numa passagem, eu não me lembro aonde, que o Senhor mesmo pregou, né, uma passagem que ali é o próprio Deus que vai atormentar as pessoas, não o Satanás, porque ele vai ser lançado junto com todos os seus anjos, ele vai ser lançado no inferno. Então lá dentro do inferno ele não vai poder, eu creio que lá dentro do inferno ele não vai poder atormentar aquelas pessoas, mas sim o próprio Deus vai atormentar, porque a ira de Deus vai cair sobre esse povo. E aqueles que são salvos vão ser salvos para toda a eternidade, tá? E como eu estava falando, como o senhor estava falando, né, ali em 2 Pedro 2,4, Deus não poupou nem os anjos que pecaram, antes eles o lançou no inferno e entregou ao abismo de trevas, reservando para o juízo. Então ali ele entregou, o próprio Deus foi que entregou. Aí a gente vê que não é Satanás, mas que é o próprio Deus que entregou esse povo aos seus pecados, né? E em Apocalipse
20, né, como também o evangelista aí, o irmão Guilherme pegou, né, ali em Apocalipse 20, 10, o diabo sedutor deles foi lançado para dentro do lago do fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, serão atormentados de dia e de noite, pelos séculos dos séculos. Aqui ele está indicando que vai ser eterno, não vai ser uma coisa só por algum tempo, é eterno, né? Que ele já pode dizer. E aquela pessoa que não for achada no livro inscrito no livro da vida, aquela também será lançada. Deus vai dizer: afasta de mim porque eu não conheço, né? Pelo que eu entendi. E Apocalipse 21, aqui ele relata aqueles que vão ser lançados por o inferno, né? Apocalipse 28. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, feiticeiros, aos idólatras, e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde de fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Tá? Então, eu creio que nós vamos ser lançados, como Jesus, ele subiu com o corpo glorificado na presença de Deus, nós também vamos ser lançados com corpo e alma para o inferno, da mesma maneira, ali onde haverá choro e ranger de dente, onde o verme consome e não morre, onde o fogo aquece e não se apaga, ali haverá sofrimento eterno para cada um de nós, que nós se desviarmos os nossos passos do caminho de Deus. E eu creio que esse é o destino para aqueles que pecam e se desviam da presença de Deus, porque Deus deixa para nós, como vou dizer assim, os profetas, para que nós possamos cada dia mais nos orientar. É um estudo, assim como diz, né, meio delicado, porque a gente também quase não compreende tudo, é difícil, né? A gente tem que ir através da Bíblia e através, né, porque no uso o celular, que eu também sei bem pouco manejar o celular, eu procuro mais nos estudos, tá, da Bíblia. Então eu creio nisso, e a minha parte que eu... Obreiro, o senhor falou ali Apocalipse, só repete o capítulo que o senhor falou, que os incrédulos, os beberrões... 21, 8. Que o senhor falou Apocalipse capítulo 28. Me então, perdoa, capítulo pastor. 21, versículo 8, porque Apocalipse não tem capítulo 28. Foi uma falha minha, sim, senhor. Não só para deixar, porque como vai para o YouTube, para as pessoas, sim, às vezes eles vão querer achar... Sim, senhor, me perdoa. Amém. Bacana. O senhor tem mais alguma coisa para colocar? Não. Amém. Então é isso aí. Muito bom o estudo de vocês. Vamos lá, Obreiro Valmor, por gentileza. Passa a tela para ele. Sim, depois do Obreiro Valmor, tem mais alguém que vai apresentar? Não? A Ju não vai apresentar. Nenhum dos dois ali, a Manu e o Jadson. Prepararam o estudo, vocês? Vocês querem apresentar? Seria bacana apresentar para... Nem que seja coisa rapidinho. Isso aí, pode... Boa noite a todos. Tá ligado ali? Isso, agora tá ligado. Fechou. Graça e paz. Quando eu me coloco perante a palavra de Deus, sempre me causa temor e tremor perante a presença de Deus, principalmente quando é pregado para alguém, ou até mesmo num estudo que nem esse, né? Sempre me causa bastante temor e tremor. A doutrina do inferno, ela é algo um pouco sim complicado, abordados vários e vários textos bíblicos que falam a respeito do inferno, né? E é algo que ninguém voltou de lá para dizer conforme o que aconteceu. E a mesma coisa, né, a questão do pós e pré-tribulacionista, milenismo, são coisas que ainda vão acontecer, né? Mas vamos lá. O inferno, eu vou primeiro falar em alguns tópicos. Primeiro eu vou falar mais ou menos o que eu penso segundo as Escrituras, o que é o inferno, né? Depois eu vou tentar ser o mais objetivo, o mais rápido possível, para não tomar o tempo de ninguém, né? Minha esposa já estava lá me cutucando, ligeiro dessa vez, né? E eu vou tentar ser o mais objetivo também possível.
Então eu vou falar o que eu penso, o que é o inferno. Se quem morre hoje já vai para o inferno, ou se vai só depois do dia do julgamento, né? Depois que o irmão Guilherme pregou, eu vi que eu não estudei nada, que eu preciso ver muito mais coisas, né? Outros assuntos que foi abordado. O inferno pode significar diferentes conceitos, como sepultura. Se a gente for olhar no grego, algumas vertentes falam que inferno significa a palavra sepultura, ou o estado final dos ímpios, ou a separação eterna de Deus. A compreensão desse termo nos desafia a refletir sobre a morte e a vida após a morte, bem como a importância da relação com Deus em nossa jornada espiritual. O tema que eu vou usar bíblico para poder falar um pouco sobre o inferno é Apocalipse, capítulo de número 14, versículo de número 9. 14, versículo de número 9, que está escrito em Apocalipse, que é a terceira voz. Algumas bíblias, o terceiro anjo, né, que ali é a respeito dos anjos, que diz o seguinte: seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adorar a besta, sua imagem, recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e da presença do Cordeiro. Perdão. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos. Não tem descanso algum, nem de dia nem de noite. E os adoradores da besta e da sua imagem, a quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Também quem quiser já está abrindo para poder acompanhar Isaías 63, para complementar com esse texto, que está lá em Isaías capítulo 63, que eu vou estar explicando mais ou menos o que é o inferno a princípio, tá? Diz o seguinte, Isaías capítulo 63, diz o seguinte: quem é este que vem de Edom e de Bosra, com vestes de vivas cores, que é glorioso em sua vestidura, que marcha na plenitude da sua força? Uma pergunta. Sou eu quem fala em justiça, poderoso para salvar. Porque está vermelho o traje, as tuas vestes, como aqueles que pisa uvas no lagar. O lagar eu o pisei. Quando fala aquele eu, está se referindo a Cristo, tá? É uma passagem aplicada a Cristo que está escrito lá em Apocalipse, capítulo de número 19. Eu pisei sozinho. Dos povos nenhum homem se achava comigo. Pisei uvas na minha ira, no meu furor, e esmaguei, e o sangue me salpicou as vestes, e me manchou o traje todo. Versículo 4. Porque o dia da vingança me estava no coração, e o ano dos meus redimidos é chegado. Olhei, e não havia quem me ajudasse. Admirei-me de não haver quem me sustivesse. Pelo que o próprio braço me trouxe a salvação, e o meu furor me susteve. Na minha ira pisei os povos, no meu furor embriaguei-os, derramando por terra o sangue. O que eu vejo a respeito do inferno? É o despejar da ira de Deus. O inferno, quando alguém fala sobre o inferno para mim, meu primeiro pensamento, minha primeira coisa que vem na minha mente é a respeito da total despejar da ira de Deus. O lagar, eu vou tentar explicar. O lagar é uma taça, é como é que eu posso dizer, uma bacia, algo bem grande. E ali é colocado as uvas ali dentro. E ali sobe as pessoas para esmagar as uvas, né? E ali sai o suco da uva.
A referência que está falando aqui, da qual eu li em Isaías 63 e também em Apocalipse, é mais ou menos isso. Que Deus estará esmagando com toda a sua ira, com todo o seu furor, o pecador. Porque quando a gente está falando de inferno, a gente não está falando de salvo ou de eleitos, mas sim de pecadores e de ímpios. Né? Não posso semelhar um salvo no inferno, não tem. Né? Então, quando a gente fala de inferno, estamos falando dos ímpios. Ali é onde está o despejar da ira de Deus. Né? Então, o inferno, para mim, né, é algo totalmente onde Deus ele despeja toda a sua ira. Né? Como é que eu posso pôr num pensamento para que vocês possam entender, para que não venha pensamento talvez... Gente, me perdoe, estou um pouquinho nervoso, tá? Estou um cadinho nervoso também, é um assunto delicado. Né? Mas que eu posso afirmar, né, que o inferno é a ira de Deus. Né? Então, o que acontece? Quem vai para o inferno? Quem é que vai para o inferno? A pessoa hoje, um ímpio, se ela morrer hoje, ela vai para o inferno? Um ímpio morrer hoje, ela já vai para o inferno? Vai somente o corpo ou a alma? No meu ponto de vista, segundo as Escrituras, os dois. Os dois vai para o inferno. Até o dia do julgamento, ou seja, o juízo final. Então, os dois, eles acabam indo para o inferno. Tanto o corpo, como a alma. Né? Porque eu tenho um argumento bíblico para explicar a respeito disso, que o irmão também leu, que é a respeito... deixa eu ver onde é que está aqui. Isaías capítulo 1. Não, desculpa, gente. Desculpa que eu confundi aqui com outra... Pera, me perdoa. Me perdoa que eu confundi aqui com o tema da oração. Me perdi nos meus estudos aqui, pastor. Me perdoa. Me perdi aqui. Me perdoa, gente. Se o ímpio morre hoje, não tem uma base bíblica para uma segunda chance. Podemos analisar a respeito do Lázaro, né, e do rico. Ou seja, um ímpio morre hoje, o corpo vai para a sepultura e a alma vai para o inferno, até a segunda vinda de Cristo e o julgamento final. Naquele dia do julgamento final, a alma voltará para o seu corpo, e o seu corpo decomposto ali, ele vai voltar com a sua alma, vai se recompor, e só agora terá um corpo indestrutível. Ou seja, um ímpio morreu hoje. O corpo vai para a sepultura, ou inferno, ou Hades. Né? Ele vai para a sepultura. A alma ela já vai estar sendo condenada, já vai estar no sofrimento. Depois, quando vinha a ascensão de Cristo, que vinha ali o dia do juízo, a alma se unirá com o corpo voltará a ter uma forma, e ali receberá o juízo, e dali será condenado para o lago de fogo e enxofre. Ou seja, só que agora com um corpo indestrutível, a mesma forma que um corpo dos eleitos, né, que terá um corpo glorificado, ou seja, um corpo indestrutível. Né? Então, o que acontece? Daniel, capítulo 12, versículo 2 diz: muitos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e o horror eterno. Apocalipse 20, capítulo 20, versículo de número 3, diz o seguinte: deu ao mar os seus mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram para os mortos, que neles haviam, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Versículo 14. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo e enxofre. Esta é a segunda morte. Está escrito em Apocalipse 20, versículo de número 13. Depois da segunda vinda de Cristo, né? E o juízo final acontecerá a eles de julgar um por um.
E se não achar o nome no livro da vida, Apocalipse 20, versículo 15, será atormentado, não 1 ano, nem 2, nem 1 século e nem 2, mas será atormentado pelos séculos dos séculos. Ou seja, o inferno é algo que eu não quero conhecer, quero ficar só no meu pensamento o que pode ser o inferno, né? A gente luta para buscar santidade, intimidade com Deus, né? Então, mas o meu pensamento sobre o inferno é isso. O inferno é o despejar da ira de Deus. Se hoje uma pessoa ímpia, ela morre, né? O corpo vai para a sepultura ali, né? Mas a alma já está no sofrimento, assim como um salvo também, né? Da mesma maneira eu penso de um salvo, né? O que eu tinha para apresentar para vocês é isso. Me perdoe que eu me perdi um pouco, fiquei um pouco nervoso, né? Quando o pastor começou a falar ali, né, que tem toda uma hierarquia dos demônios também ali, comecei a me espantar com algumas coisas e eu vi que não estudei nada, que mais eu preciso estudar, né? Mas é um assunto delicado de se tratar, um assunto, no meu ponto de vista, igual de um pós-tribulacionista, argumento para os dois, né? O milenismo é a mesma coisa, são coisas que ainda vão acontecer. Claro que o inferno, no meu ponto de vista, é aquele que morre nos seus pecados e não reconhece Cristo como seu Salvador, né? Ele já está no inferno. Mas aquela coisa que ninguém veio de lá para nos contar como é que realmente é, né? Mas há alguns relatos bíblicos, né? Então, o que eu tinha para passar é mais ou menos isso. Breno, eu não vou prolongar muito, mas eu só preciso colocar algumas coisas aqui. No começo do teu estudo, tu falou que tu crê que a alma e o corpo vão para o inferno ali, certo? E eles, ali eles vão sofrer pelo século dos séculos, né? Sim, pastor. Mas no teu estudo no começo tu falou isso, já no final tu falou que o corpo vai para a sepultura e a alma vai para o tormento. Estás dividido entre dois pensamentos. Ou a alma e o corpo vão para o inferno, ou só a alma vai para o inferno. Pastor, aí é a questão que, tipo assim, o inferno, se a gente for olhar, é sepultura, né? Então, só que também a gente olha a respeito do inferno que eu ali alguns versículos, que é sobre a ira de Deus, né? Então, quando eu falei inferno ou sepultura, para mim foi a... E o lago? O lago é onde vai acontecer a segunda morte. Então, eles não vão ficar eternamente no inferno? Não. O que fala que vai ficar eternamente no inferno é no lago que arde com fogo e enxofre. Não, porque tu colocou agora duas questões. Tu dividiu dois pensamentos aí. Tu falou que o corpo... Primeiro, no começo do teu estudo, tu falou assim, que tu crê que o corpo e a alma vão para o inferno e se atormentam eternamente. Isso. Não é um dia, nem um mês, é pelo século dos séculos, certo? Quando eu falei dos séculos, é quando já aconteceu a segunda morte. Não, mas aí aonde vai para o lago o inferno. do fogo e enxofre. Mas ali tu que é a pautou segunda no morte. inferno ali, sobre isso. E no final tu já falou como a passagem mesmo diz, que o corpo vai para a sepultura e a alma para o inferno. Vai para o inferno. Qual desses dois tu concorda? Ou a alma para o inferno e o corpo para a sepultura, ou os dois no inferno, ou, como duas vezes tu pautou também, que vão sofrer eternamente no inferno, então não tem estágio de lago que arde com fogo e enxofre. Sim, há, porque lá em Apocalipse, né, fala a respeito do lago que arde com fogo e enxofre. A Bíblia ela deixa muito bem claro a questão de inferno, a questão da morte e a questão do lago que arde com fogo e enxofre. Então não é no inferno que eles serão atormentados eternamente? Não, senhor. Então essa parte tu... então se eu falei é por causa do nervosismo... E outra coisa que tu falou, que isso aconteceria na ascensão de Jesus, quando ele se ascenderia ao céu. Mas ele já se ascendeu aos céus, não vai se ascender de novo. Sabe o que significa ascender aos céus? A palavra ascender? Não, senhor. Pode ver que ascender ele tem dois significados, mas se pegar a palavra ascender e colocar só o C, ascender, A-C-E-N-D-E-R, significa como se eu pegasse um fósforo e acendesse uma vela. Sim, senhor. Agora, ascender com A-S-C-E-N-D-E-R é receber glória nos céus. Então ele se ascendeu, ele recebeu glória. Ele recebeu glória nos céus. Então aí tem dois aspectos. Ele já recebeu glória. Então no dia ali do inferno, ele não vai se acender de novo, porque ele já recebeu a glória que foi proposta pelo próprio Deus ali. Que eu me referi, na verdade,
no dia que tudo, ou seja, para resumir, no juízo final. Isso. Né? Mas bacana, ficou bacana o estudo. É só para... Nossa, porque eu fiquei com dúvida porque tu colocou duas questões e tu Nossa, concordou com as senhor. duas. Então eu precisava saber qual das duas realmente tu concordava. Mas, pastor, Ah! é para o senhor também, na verdade. Pode. É como o irmão Guilherme ele falou sobre o rico Lázaro, eu estava aqui lendo um texto e eu achei interessante. Porque assim como Lázaro disse, aliás, assim como o rico disse para Lázaro e o pai Abraão lá que estava sentindo sede, a gente vê Cristo Jesus na cruz do Calvário também, né? Sentindo Quando sede. ele diz, sinto sede. Né? Será que existe, irmão? Eu estou perguntando, realmente não sei. Mas eu sei que existe uma especulação teológica, né? Que alguns creem e acreditam que Cristo ele foi ao inferno, né? E alguns dizem, né, que tomou a chave, mas a Bíblia diz que ele já tem a chave. Ele que tem a chave. Então, realmente, Jesus foi ao inferno. Eu não creio. Por esse motivo, ele sentiu sede. Eu não creio. Biblicamente falando, ele recebeu a ira de Deus, que é o mesmo ardor que alguém há de receber no inferno. É a mesma coisa. E isso ele recebeu na cruz. Mas agora a questão de Jesus até o inferno, ele não pode ir naquilo que ele preparou antes de todo. associam os 3 Exatamente. dias ali, né? Porque a Bíblia não. Era para mas falasse que era para mim também. Enfim, bacana. Eu fiquei com dó dele. Bacana. Eu tinha bastante coisa para espetar, mas fechou o teu estudo, Pedro? Obrigado. Os dois ali, por gentileza. Os últimos, depois eu vou colocar uma pauta importante ali no estudo. Só passo o lapela para eles. Foi no céu. Porque em Apocalipse 12, ele fala que foi expulso Satanás dos seus feitos e acusava os irmãos de Jesus. Pegaram a lapela, né? Então a gente vai ver os estudos deles agora do estudo do inferno e ao ponto de vista, se o inferno e o lago é a mesma coisa. Boa noite, pessoal. Boa noite. Então, o meu estudo é basicamente o que todos apresentaram, né? Teve uma pregação que o pastor fez aqui na igreja, que ele explicou o sentido da palavra inferno, né? O significado. E me desculpa se eu entendi errado, mas vou passar o que eu entendi. Que a palavra inferno, ela significa sepultura, que é onde faz sentido quando diz que no inferno o verme come e não morre. E na sepultura, de fato, quando o verme come, o cadáver ele não morre. Aí eu, estudando breve, meu estudo foi muito breve, nos versículos da Bíblia, eu tirei uma conclusão e eu vou ler. Antes do juízo final, aqueles que morrem nos seus pecados, que não forem lavados com o sangue do Cordeiro, que não morreram em Cristo Jesus, serão lançados para o inferno, lugar de tormento. Eu acredito que o inferno é um lugar de tormento. E no dia do juízo final, esses que estão neste lugar de tormento, juntamente com Satanás e seus demônios, a besta e os falsos profetas, serão lançados no fogo que arde no lago que arde com fogo e enxofre. Enfim, eu acredito que existe o inferno, um lugar de tormento, e depois o lago de fogo, né, com enxofre. E em Apocalipse, foi que os irmãos passaram, Apocalipse 20, 10, fala: o diabo e o sedutor deles foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. E no 20:14 fala: então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Por isso que eu acredito que existe o inferno e o lago de fogo, né? Porque nesse versículo fala que até o inferno vai estar presente no lago de fogo no dia do juízo final. Boa noite a todos. Boa noite. A paz do Senhor. Então, o pastor passou uma pergunta que é se ela vai
para um tormento, qual é o momento que vai para o lago de fogo? Então, se a gente vai diretamente, se nós vamos passar por um tormento, pelo inferno, hoje vamos direto para o lago que arde com fogo e enxofre. Eu tenho uma do rico e do mendigo, que é o Lázaro, né? E ali em Lucas 16, 22 diz: aconteceu, morrendo o mendigo, e ser levado pelos anjos para os seios de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado no inferno. Estando em tormento, levantou os olhos e viu longe o Abraão e Lázaro nos seus seios. O que eu posso tirar por essa parte aqui, meus irmãos, é que quando o mendigo morre, o Lázaro morre, temente a Deus, ele vai direto para os seios de Abraão, que é com Cristo. E quando o rico morre, ele é sepultado e ele vai para o inferno. Então ele não está sendo lançado no fogo que arde com fogo, no mar que arde com fogo e enxofre. Não, ele está sendo lançado no inferno. Então eu acredito que há essa separação para quem morre em pecado. Primeiro passa para o inferno, como minha esposa disse, que em hebraico, né? É grego, né? É no grego isso, desculpa. É um lugar de um profundo escuro e um abismo e uma sepultura. Está querendo referir o inferno. Então quer dizer que o rico, como ele estava em pecado, ele foi lançado para o inferno primeiro. E também como ela passou ali em Apocalipse, Apocalipse 20, 13, diz assim: deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que nele havia, e foram julgados um por um. Então nesse momento que esse dia chegar, que o mar entregará os mortos, que será o julgamento de Cristo, eu acredito que o jovem rico estará nesse dia, porque agora ele vai ter a segunda morte, o primeiro julgamento que lançará ele para o mar que arde com fogo e enxofre. E foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados. Então a morte e o inferno foram lançados. Então quer dizer que há um inferno, onde as pessoas ficam, a sepultura, onde que o bicho come e não morre, um lugar de tormento, para dentro do lago que arde com fogo, dentro do lago de fogo. E esta é a segunda morte, o lago de fogo. Então, pelo que eu entendi também, que a gente morrendo, se a gente está em ordenança com Cristo, perante a Deus, nós seremos levados, que nem o Lázaro foi levado para os seios de Abraão, foi diretamente. Aquele rico que era soberbo, era uma pessoa ruim e que praticava as coisas ruins, os pecados, ele foi enviado para o inferno, para um lugar de tormento, para que depois venha o julgamento de Cristo, para que Cristo venha da segunda morte, que é lançado no fogo, onde que arde com fogo e enxofre, no mar que arde como fogo, do lago que arde com fogo e enxofre. E esse é meu entendimento, é como os irmãos dizem, é uma coisa muito difícil e tudo deu para dar errado hoje, tudo queria que a gente fosse. Olha, é complicado, hoje foi complicado. Para poder ter esses pequenos versículos hoje, só faltou eu viver sozinho. Mas eu acredito que hoje eu estou aqui porque Deus permitiu. Amém? É isso aí. Posso colocar uma pergunta? Posso fazer uma pergunta? A gente não ia abrir para pergunta, mas pode fazer. Já ouvimos, a gente sabe que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado e leva o homem ao arrependimento. É possível ter arrependimento no inferno? Eu acho que não. A Bíblia não dá nenhuma especificação disso. Por isso que Abraão falou, ninguém pode passar daí para cá e daqui para aí. Então ninguém sai de lá. Mas é o lugar onde mais se clama. E é um clamor verdadeiro. Porque já estão... Mas justamente ao local que mais clama, a minha dúvida é exatamente essa. Se o Espírito Santo, a gente ali no inferno, a pessoa não vai ter mais a imagem e semelhança de Deus, não vai ter mais o Espírito Santo. Então, como que ela vai conseguir clamar se o Espírito Santo não vai estar dentro dela? Talvez pelas lembranças, acredito. Mas até o ateu clama. Não, mas hoje a gente tem o Espírito Santo. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Né? Pode ser o ateu, pode ser quem for. Porque uma mas coisa no interessante. inferno, não.
Mas uma coisa interessante é porque assim como o próprio rico reconheceu Lázaro, talvez Deus nos traga a lembrança todos os momentos que ele nos deu a oportunidade. Na verdade, a gente vai ter que lembrar o porquê que a gente está sendo condenado. E por isso que tem o livro das obras. Exatamente. É que a minha dúvida é exatamente essa, tanto é que o rico, ele queria voltar para quê? Para evangelizar. Sim. Deixa eu avisar os meus parentes. Sim. E essa vontade de evangelizar vem do Espírito Santo. Né? Mas a minha dúvida é como que a pessoa está tendo essa vontade, está clamando, se o Espírito Santo não está ali com ele. É essa que é a minha dúvida. Quando a gente vai para Hebreus, que a Bíblia diz assim, ó, uma vez aqueles que experimentaram do dom do Espírito, provaram da palavra... Capítulo 4. 4:13, deixa eu ler aqui, Hebreus 4. Eu vou te colocar uma coisa aqui, Guilherme, para te poder... Hebreus 4, acho que é 13, não sei se é 13. 4, versículo... Hebreus 6:4. Aqui, ó, os perigos espirituais. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram do dom celestial e se tornaram participante do Espírito Santo. Essas pessoas se tornaram participantes do Espírito Santo. E provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-lo para o arrependimento, visto que, de novo, estão crucificados para si mesmo o Filho de Deus, expondo a ignomia, ou seja, ao vitupério ou a vergonha. A Bíblia diz aqui que essas pessoas tiveram participação do Espírito Santo, receberam a palavra, só que a Bíblia diz que é impossível que elas retornem ao arrependimento. Biblicamente falando, a gente que crê na expiação limitada e também que uma vez salvo, salvo para sempre, realmente essas pessoas tinham o Espírito Santo ou elas só experimentaram do Espírito Santo? Só experimentaram. Então, isso não significa que elas tinham. Então, até aqueles que talvez clamam no inferno, eles experimentaram, mas não tiveram. Porque o maior selo de uma pessoa salva é o Espírito Santo. Por isso que a Bíblia diz assim, ó, aqueles a qual estáis selados para o último dia. Então é ele que sela, né? É ele que convence, como a gente sempre fala, e a Bíblia mesmo diz que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para terminar até o dia de Cristo Jesus. Perseverança dos santos. Exatamente. Então é isso aí. Tem mais alguma coisa para colocar? Não, senhor. Bacana, parabéns para vocês que fizeram o estudo. Eu vou... Pode desliga um de vocês, por gentileza, que senão vai dar interferência no meu. Apertar aqui. Pressiona? Isso. Deixa eu pressionar. Fechou. Amém, gente? Muito bacana mesmo, tá? O estudo de vocês. Aperta para encerrar que eu vou falar algo aqui que eu não quero que vá para o YouTube, por gentileza. Isso. Empresta meu sol aqui. Então. Já apertou ali?